Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o Brasil, ele é o terceiro país mais deprimido também do mundo. Você que é dono de uma empresa, né, você está recebendo esses trabalhadores, né? Tá aí, né, nesse mercado de trabalho super desafiador, você vai ter que lidar com uma mão de obra que é ansiosa e deprimida. Então a gente lidera isso como um povo muito ansioso e muito doente. Fala aí, turma, beleza? Hoje estamos aqui para mais um De Dono para Dono. Dessa vez vamos abordar um assunto super quente, cada vez mais em alta, que é saúde emocional. Pois é, e agora com o advento da NR01, isso está cada vez mais na pauta dos principais gestores de empresa. Inclusive você, né? Tá sabendo quando é que entra em vigor? O que você precisa fazer? Então acompanha a gente por aqui, que a gente vai te explicar um passo a passo super interessante de como você pode atacar isso. Hoje eu estou aqui com a Viviane Diniz, sócia fundadora da VVD. A VVD é uma consultoria voltada para vendas, né? E também estou com o Juliano Ballarotti, que é o General Manager da Wells. A Wells é uma unidade de negócio do Well Hub, antiga Gympass. São duas feras aqui no assunto que eu tive o prazer e a felicidade deles aceitarem o convite aqui para que a gente entre numa discussão um pouco mais aprofundada. Viviane Diniz, mais conhecida como Vivi, Juliano Ballarotti, mais conhecido como Bala, então a gente vai se tratar dessa maneira porque a gente já se conhece há bastante tempo. Eu vou passar a bola para vocês se apresentarem um pouco melhor para a turma antes da gente começar. Vivi, começando por você, ladies first, vamos lá. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade da gente estar aqui e falar sobre um tema super novo, um tema importante, né, que é a saúde emocional aí. Eu sou a Viviane, tenho 49 anos, sou sócia fundadora da VVD Inteligência em Vendas, que é uma consultoria voltada aí para times de alta performance. Então a gente trabalha desde do vendedor, do atendimento ao cliente até a liderança, né, de uma gestão comercial. E tô com a VVD aí já no mercado há 4 anos, mas tenho uma bagagem aí do mercado de 25 anos atuando na área comercial como líder e tô super feliz de estar aqui com vocês para a gente abordar aí mais sobre esse tema. Super bem-vinda, Vivi, show de bola. E você, Bala, se apresenta para a turma aí. Prazer, Bassetti, prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Imagina, prazer, Vivi. Vivi. É todo nosso. Super legal estar aqui para conversar, né, de dono para dono. Eu sou o Bala, General Manager do Wells, né, uma empresa uma solução de saúde emocional do grupo Well Hub. Super legal estar aqui para falar de saúde emocional, porque é um tema que ele sempre foi muito quente, mas nunca teve tão quente. E até por causa da NR01 está se tornando uma urgência para todo mundo. Então, super à disposição aqui para a gente bater um papo, falar mais dos futuros aí das empresas. Legal. Bom, vou trazer alguns dados aqui. Eu gostaria que vocês complementassem até para a gente aquecer a turma, eles tentarem entender do tamanho desse mercado, né? Esse mercado de wellness corporativo, né, como também é conhecido, ele é um mercado crescente, como a gente já adiantou aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um mercado na ordem de 6 trilhões de dólares mundial. Pois é, 6 trilhões. O Brasil figura, seguramente, eu acho que entre os 10 maiores mercados mundiais nesse tema. Ao que eu andei estudando, a gente está falando no Brasil de um mercado de aproximadamente 100 milhões de dólares. Isso sem a NR01, né? Com a NR01, certamente isso deve explodir. E aí, nesse tipo de mercado, o porquê de ter trazido os dois aqui? Porque eu acho que tem uma combinação interessante. A Wells, ela é uma solução tecnológica, né? O Bala vai poder falar um pouco mais, ela é uma solução tecnológica para endereçar esse tipo de situação. Enquanto a VVD, ela reforça a sinergia entre as pessoas, né? Com um propósito de performance e bem-estar ao mesmo tempo, né? Então, como que a gente consegue ter equipes de alta performance sem se fazer valer do bem-estar, né? Sim. É isso, né? Queria que vocês pegassem esse gancho e explorassem um pouco aí com a turma, né? Dessem um pouco mais de informações do que vocês têm do lado de vocês.
Boa. Começando aqui, Bassetti, acho que assim, o mercado de well-being, né, de wellness, ele está crescendo e ele não deve parar de crescer. Até porque, muitas vezes, a gente imaginava o mercado de well-being sempre separado do mercado de saúde, né? Então, as pessoas... Uma coisa era saúde, a outra coisa era o mercado de wellness. E isso, ele tá... né? E essas duas coisas, elas estão convergindo um pouco mais. E no caso da saúde emocional, o Brasil tem algumas características, né, e algumas estatísticas que chamam muito a atenção. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem uma série de motivos para isso, Sim. mas a gente no nosso dia a dia, né, todo mundo, né, conhece pessoas ou é ansioso. O Brasil judia da gente. O Brasil judia um pouco. A gente, então, né, eu vou falando por mim, eu sou uma pessoa ansiosa e eu trato isso através da própria plataforma do Wells. E o país é ansioso. E o Brasil, ele é o terceiro país mais deprimido também do mundo. Olha só. Então, a gente, de novo, falando por mim, eu tinha muito aquela ideia de que, não, o Brasil é um país, né, as pessoas são felizes e tal, mas vários dos estudos que, né, levam em consideração os principais países do mundo mostram que o Brasil é um dos países com maior índice de depressão, né? E aí, o que sobra para as empresas? Você que é dono de uma empresa, né, você está recebendo esses trabalhadores, né? Tá aí, né, nesse mercado de trabalho super desafiador, você vai ter que lidar com uma mão de obra que é ansiosa e deprimida. Então, né, isso aí vira um baita desafio para, né, os donos, né, para todas as empresas conseguirem ter uma performance. É verdade. Complementando um pouco aqui a fala do Bala, segundo a OMS, tem 1 trilhão de pessoas doentes no mundo. 1 em cada 8 funcionários sofre silenciosamente com alguma doença psicoemocional. E o Brasil aí lidera esse ranking mundial. Hoje a gente está à frente com doenças, né, psicossociais dentro das corporações. A gente está à frente, por exemplo, de Irã, de Paquistão. Então, a gente lidera isso como um povo muito ansioso e muito doente. Então, agora com a NR1, não é mais uma opção as empresas olharem para esses dados e entenderem que um colaborador doente não pode entregar com a mesma qualidade um colaborador que está bem. Então, a NR1 vem aí como essa nova legislação de que as empresas agora são obrigadas a olhar para isso e entender como isso pode ser um fator competitivo para elas e não só uma norma que eu tenho que seguir. Legal. Bacana esses dados. Em termos de geografia, pessoal, vocês encontram diferenças? Pergunto assim, imagino eu que talvez esses índices sejam maiores em grandes centros do que no interior ou em cidades litorâneas. Estou correto nessa afirmação ou não? Tá correto, Bassetti. A vida nas grandes metrópoles ela é ainda mais desafiadora e tende a te manter mais conectado do que no interior, né? Então, uma cidade como São Paulo, né, que você inclusive gasta mais tempo fora de casa, Sim. É natural que as pessoas se sintam ainda mais ansiosas. Existe um uso maior da tecnologia. E a mesma tecnologia que te ajuda, né, no caso, por exemplo, do Wells, né, ou do Well Hub, a mesma tecnologia que te ajuda a fazer uma sessão de terapia ou ir até uma academia e poder fazer uma atividade física, é aquela tecnologia que muitas vezes te aprisiona dentro de um aplicativo que você nem deveria estar, né? E isso acaba te levando para uma situação de ansiedade / depressão. Por isso mesmo que normalmente as empresas que estão em São Paulo são as empresas que começam, né, com os investimentos maiores em well-being. Então, elas lideram, né, as empresas do Brasil e começam a implementar, né, os programas. E à medida que isso vai melhorando, né, que as empresas vão tendo esse retorno, as empresas de fora, né, dos grandes centros começam a olhar e falam, poxa, eu também vivo esse problema, eu também gostaria de ter esse tipo de solução. Então, é natural. E Vivi, eu acredito também que quando a gente pensa em equipe de vendas, que é a tua especialidade, talvez esses índices sejam mais alarmantes, né? Porque pela própria natureza funcional deles, ansiedade, acredito eu, faz meio que parte do jogo. Também estou correto em afirmar isso? E como que você trata isso nos projetos que você conduz?
Muito bacana essa sua pergunta, porque o time de vendas é o time, a área comercial é uma área que você já vai para ela sabendo que você vai ter que lidar com metas, com pressão e faz parte do game. Agora, qual é a preocupação? É como essa liderança sustenta esse time no dia a dia. O quão preparado a liderança está no dia a dia para lidar com essa pressão. Porque os vendedores, empresas que não olham para isso e não vêm olhando já ao longo do tempo, têm um turnover muito alto. As pessoas ficam doentes constantemente, né? O cliente, esses dias um cliente meu me falou, de novo o meu colaborador está doente, de novo ele não veio trabalhar. E isso desestrutura uma equipe comercial e vai passando de um para outro. E como que eu lido com isso dentro das empresas? É começando pela liderança, porque se a mentalidade da liderança não mudar em relação a esse comportamento, eu não tenho uma equipe saudável que precisa trabalhar motivada, engajada para trazer resultados consistentes, né? Então a gente olha em primeiro lugar aqui para a liderança, como que tá? Porque muitas vezes o líder também está doente. Então, como que o líder vai cuidar de uma equipe motivando e engajando? Então a gente começa né, no topo da pirâmide, depois vai trabalhando essa equipe, sustentando essa liderança. Interessante. Ou seja, é a tal relação tóxica, né, Exato, de liderança. exato. Tentar eliminar essa dinâmica para que você estabeleça uma nova fase, um novo clima dentro da empresa. Antigamente, né, era muito comum você escutar, ó, na empresa, quando você chega na empresa, você deixa a vida pessoal lá fora. E aqui é só o profissional. Isso a gente sabe que não é verdade, né? Não tem como a gente desmembrar isso. Então, o líder, muitas vezes, ele também está inseguro, ele também está sem dados para ter uma estratégia, falando de tecnologia, ele também não está sabendo lidar com as dores dele, e aí, para ele olhar para a dor do outro, muitas vezes se fala, não tenho tempo para isso. E quando você não olha para isso, o resultado aparece lá na ponta, que é metas que não são atingidas, um cliente que não tem recompra. Então, a importância é olhar para a saúde emocional de toda a organização, né? E tem que começar de cima. A NR1, ela fala muito sobre isso, que começa pela liderança. Se a mentalidade da empresa, do empresário, não acompanhar esse movimento, a base vai sentir isso. Muito bom, legal. Bala, vocês são uma solução digital voltada para corporações e eu imagino que vocês devem ser provocados e questionados com relação ao retorno sobre o investimento. Sim. Como é que vocês estabelecem, cara, indicadores para mostrar isso para os clientes de vocês? Bassetti, muito boa essa pergunta. No final do dia, toda vez que uma empresa faz um investimento, né, comprando uma solução de saúde física, né, ou de saúde emocional, ou qualquer outra solução, né, a pergunta sempre vai ser qual que é o retorno, né? E hoje você tem dentro das empresas vários problemas que são ligados a essa falta de saúde. Então você tem um custo muito elevado, né, uma sinistralidade médica muito elevada. Sim. Você tem absenteísmo muito elevado e o absenteísmo ele está crescendo muito. Né? Cada vez mais as pessoas estão afastadas, né? Subiu 65% a quantidade de afastamentos, né? De 23 para 24, de 24 para 25, que é um dado que a gente vai ter no começo do ano que vem, vai ter subido de novo, né? Você tem o presenteísmo. O presenteísmo é um baita problema que as empresas falam menos Sim. hoje. Mas só para você ter uma ideia, Bassetti, 30% das horas das pessoas, em média, numa empresa, elas são gastas com presenteísmo. Presenteísmo, só para deixar mais claro aqui... Eu tô super curioso. O que é presenteísmo? Presenteísmo é o seguinte, a pessoa tá lá... Mas não tá. Mas não tá. Sabe aquela reunião que tem 8 pessoas, muitas vezes remoto, e aí, quem que tá fazendo essa reunião? Tem 2 ou 3 pessoas. Tem alguém ali, né? Algumas das pessoas supostamente estão participando da reunião, mas a cabeça da pessoa tá em Nárnia. Sabe? A pessoa não está ali. É verdade. E imagina, Bassetti, que a média é 30% das horas de todos os colaboradores. Porque tem, obviamente, que você vai ter colaborador que gasta menos e que ele está focado o dia inteiro. E tem trabalhador que vai estar o dia inteiro sem conseguir produzir, né?
porque ele está com algum problema de saúde emocional, né? Então, quando uma empresa contrata o Well Hub ou contrata o Wells, ele vai ter um baita impacto, né, nessas alavancas que eu comentei. Uma pessoa que faz terapia, né, uma pessoa que vai para academia, é muito mais provável que ela tenha uma produtividade melhor. Por quê? Porque ela vai estar mais equilibrada, né? A Vivi acabou de falar sobre os líderes. E a gente dentro do Wells, né, dentro da nossa solução de saúde emocional, a gente consegue dar vários insights para a empresa, né, completamente anonimizados e tal. Mas uma coisa que chama muito a atenção é que quando você tem um líder que é muito ansioso ou deprimido, isso muitas vezes duplica a quantidade de pessoas ansiosas / deprimidas dentro da própria área. E aí é onde você vai ter o presenteísmo. Então a pessoa está tão ansiosa, está tão deprimida, que ela não consegue produzir. E isso, no final do dia, vira um baita problema para a empresa. Então a gente, dentro do Wells, a gente tem... inclusive alguns estudos para mostrar para as empresas que para cada real que elas investem numa solução de terapia, ela vai ter um retorno de 4. Por quê? Porque ela vai gastar menos, vai ter menos afastamento, as pessoas vão estar produzindo melhor, vão estar mais focadas, você diminui o gasto com sinistralidade médica, enfim, você tem, né, um aumento positivo, né, de produção dentro daquela comunidade. Super interessante. Vivi, nos teus projetos, como é que você endereça essa situação? Ou seja, eu acredito que você faz uma análise, um diagnóstico da equipe de vendas, busca implementar uma nova dinâmica, corrigir alguns pontos, mas certamente em algum momento você deve identificar ali pessoas que você percebe que fazem parte desse presenteísmo, né? Ou pessoas que não estão legal. Como é que você aborda isso com o seu cliente? Até onde você vai no sentido de atacar esse problema raiz? Sim, esses dados que o Bala trouxe é muito legal. Quando a empresa investe em qualidade para o colaborador, a gente vê o investimento aí de 1 para 4. Quando a gente fala de liderança, no investimento na liderança, é de 1 para 6. Porque é isso, se a liderança está doente, o time vai estar doente. Se a liderança está bem, a tendência é que esse time está melhor. Então, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente chega numa empresa, é entender o que está acontecendo naquela empresa. A gente, então, mergulha ali antes de começar qualquer negócio. Um treinamento, uma mentoria, um workshop, mergulhar para entender o que está acontecendo ali, qual é o resultado desse time, o que esse time já entregou, o que ele não consegue entregar mais, que mudança que teve da liderança, teve algum apoio da empresa para ajudar essa liderança na performance desse time ou não. Então a gente começa a mapear e fazer algumas perguntas que às vezes foi o que o Bala falou. As empresas nem estão pensando, mas será que aquele funcionário está ali mesmo? Então é aquela coisa que o funcionário antigamente ele ficava ali, né, como parecia que estava presente, mas não está. E aí o que começa a acontecer? O funcionário tem que ficar até mais tarde, porque ele não conseguiu entregar durante o dia de trabalho dele o que ele tinha. E muitas empresas viam isso. Nossa, que legal! O funcionário está fazendo hora extra, está ficando mais. Mas a qualidade de vida dele com a família, ele está perdendo. Uma academia que ele pode fazer, ele está perdendo. Uma terapia, porque ele não tem tempo. E essas doenças começam a aparecer. Então, a gente começa a entrar em coisas simples que as empresas, às vezes, não estão vendo que o resultado lá na frente vai ser ruim para ela com uma performance baixa desse colaborador. Então, primeiro é entender qual é o problema, como que ele está sendo visto hoje, e aí a gente entra com estratégia para cada um, né? Então vamos treinar esse time, quanto tempo não tem um treinamento de vendas? Como ele está atualizado? Ele tem uma mentalidade vendedora? E esse líder está tendo suporte de liderança comercial? Ele sabe trazer as informações que a empresa tem de mercado para o time dele, para junto ter uma estratégia de resultado consistente? Então, é um passo de cada vez. Não tem milagre, não dá para... A VVD não vai chegar numa empresa e depois de 2 meses está tudo resolvido. Não, porque a gente está falando de comportamento humano. Então tem que ter uma mudança primeiro na mentalidade, reconhecer algumas coisas que... A cultura da empresa, exato. Não adianta você chegar impondo, né? Acredito que com você seja muito parecido. Às vezes algumas empresas te... Não, o que eu posso fazer aqui? Calma, qual é a sua cultura? A gente acabou agora há pouco de falar da cultura.
cultura. Em São Paulo é uma, no Sul é outra, no Norte é outra. Então, tem que entender primeiro qual é a cultura daquela empresa para você começar a ajudá-los. Legal. Para quem me segue nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, eu sei que vocês me seguem, que é o @eduardo.bassetti, eu vira e mexe eu coloco lá as minhas tais prioridades, né? E eu menciono que prioridade número 1, saúde mental e física. Prioridade número 2, família. Prioridade número 3, trabalho. Eu sou dono de algumas empresas, né? Se eu for somar o público de colaboradores dessas empresas, estamos falando de quase 1.000 funcionários. E eu falo isso para os colaboradores. Mas nem sempre os empresários estão dispostos a encarar essa realidade. Eu queria fazer essa provocação aqui e ouvir de vocês como que vocês enxergam isso nos clientes de vocês. Isso chega a ser ofensivo ou vocês já percebem uma mudança de mindset por parte deles? Começando por você, Bá. Bassetti, acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que assim, nas suas prioridades, você cuidar da sua saúde física e mental, acho que você está corretíssimo. Porque se você não tiver isso, com o nível de responsabilidade que você tem... Exato. Não consigo dedicar tempo de qualidade para minha família, nem performar bem no meu trabalho. Nem performar no trabalho, exatamente. Então, se o Bassetti não estiver bem, daqui a 2, 3 meses, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ele não vai ser o gestor que ele precisa ser para todas as empresas do grupo dele, né? Então, super legal você dizer isso, Bassetti. Eu acho que assim, eu acho que essa cultura, ela no Brasil, ela tem mudado. Mas o que eu via da antiga cultura versus a nova? Muitas pessoas achavam, muitos donos de empresa, eles olham e falam, produtividade é uma coisa e bem-estar é outra. E eles são opostos. Eles são diametralmente opostos. Não estão conectados. Não estão conectados. Ou, não, até pior, Bassetti, muitas vezes uma coisa quer dizer não para outra. Exato. Quer dizer, se o Bassetti ele cuidar são mais... excludentes. São excludentes. Se o Bassetti cuidar mais da saúde dele, então ele vai trabalhar menos e ele vai produzir menos. É esse tipo de mentalidade que a maioria das pessoas têm, né? Ou tinham. Isso está mudando com o tempo. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que se você não tiver esse cuidado, né, você não consegue evoluir. Tanto é que quando você vai ver, a maioria dos grandes gestores, de donos de empresa, CEOs, pessoas que têm muita responsabilidade, eles têm uma rotina de saúde, né, de se cuidar. Verdade. Né? E isso vai desde os triatletas, né? Tem muito CEO que é triatleta, tem muito dono Abílio Diniz, o próprio João Adib da CIMED, todo dia posta ele na academia, cuidando da saúde. Exatamente, as pessoas, né? Então, eles podem estar cuidando fisicamente, podem estar cuidando, né, do ponto de vista de saúde emocional, fazendo as terapias, pode estar cuidando também de uma maneira espiritual. Cuidar da família também é você cuidar da sua própria saúde, né? Disponibilizar tempo para isso. Mas eu acho que agora, assim, eu acho que o mercado ele tá mudando. E as empresas estão começando a perceber que se elas não investirem nisso, elas não vão conseguir sair do outro lado. E tem ficado mais evidente isso, Bassetti, porque numa empresa que prioriza a saúde emocional, é muito mais fácil você conseguir reter as pessoas e que as pessoas consigam performar muito bem. A Vivi falou agora há pouco, se você está numa empresa que é tóxica, você vai ter um turnover muito grande de pessoas. E aí você não tem tempo para treinar e essa pessoa começar a performar, né? A Vivi sabe melhor do que ninguém. Você vai contratar uma pessoa de vendas, você vai ter que fazer o onboarding dessa pessoa, você vai ter que treiná-la no produto, né? Ela vai ter que conectar com os clientes. E aí quando ela vai começar a performar, ela já está procurando uma outra empresa, porque ela decidiu sair, né? Então, quando você tem esse combo, né, de você ter esse investimento na saúde física e emocional, você vai começar a ver no dia a dia uma produção melhor das pessoas. E para os donos de empresa, não se enganem. Uma pessoa mal, ou 2 ou 3, elas influenciam as outras pessoas dentro do trabalho. Vou fazer uma ilustrativa aqui, uma situação hipotética. Você tem um time de 10 pessoas. Aí uma está afastada por saúde emocional. Aí as 9 começam a fazer o trabalho das 10. Aí daqui a pouco uma outra se afasta também. Aí você tem 8 fazendo o trabalho de 10. Aí alguém tem que sair de férias, porque as pessoas têm que tirar férias, Sim, né? Sim. Aí você tem lá 7, não sei o que lá. Daqui a pouco o time desmonta, Sim. porque você não está cuidando disso.
Eu vejo... Queria te ouvir também, Vivi, principalmente para vendas, né? E como que o seu cliente aceita isso ou não aceita. Eu vejo que tem uma, como o Bala trouxe, tem uma tendência maior hoje de se olhar para isso, mas eu ainda vejo que isso é muito um quadro na parede. O dia a dia ali da liderança, como você trouxe. Eu cuido da minha saúde para eu estar bem e incentivo os meus colaboradores a fazer isso. A liderança é sobre modelo, é sobre exemplo. Você tem seu filho, você tem que ser modelo para o seu filho, para ele olhar para você e falar: meu pai é um exemplo, né? Sim. A mesma coisa acontece na liderança. Então, muitas vezes acontece, eu já vi isso, a empresa tem até alguns benefícios para os colaboradores, mas o primeiro a criticar quando um funcionário sai no horário para ir para uma academia é o líder, porque ele não faz. Ele não cuida da saúde mental dele. Então, eu vejo que essa mudança agora, com a legislação, ela deixa de ser opcional para os empresários olharem para a saúde dos colaboradores. Ela passa agora a ser uma exigência e o que vai acontecer? Eu já escutei de alguns empresários, não vou olhar para isso. Não vendo como, na prática, isso pode ser um diferencial para a empresa, porque uma empresa que tem um turnover alto, com pessoas, como o Bala trouxe no exemplo, 10 pessoas numa equipe, começa a adoecer uma, começa a adoecer outro, a equipe fica toda doente, sem entrega. Então, não adianta... o empresário ignorar mais esse fator, porque ele vai ser cobrado por isso. Agora, ele pegar isso e ver como que eu posso pegar essas 10 normas da NR1 e trazer como um diferencial para a minha empresa. E acompanhando algumas empresas que já estão olhando isso com mais afinco, a gente já vê os resultados em 4 meses, em 3 meses, o ROI da empresa aumenta, a produtividade do time aumenta, mas é o modelo de gestão. Então, esse olhar aí ele vai precisar, a mentalidade vai precisar mudar dos empresários. Não é só mais um fator para eu ser legal com meus colaboradores, não, é competitivo, porque empresas saudáveis, elas retêm talentos, elas chamam talentos, né? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que era super tóxica. Até hoje eu recebo ligação de algumas pessoas falando: recebi um contato para ir lá fazer uma entrevista. Eu falei: quer a real? Você quer ir? É esse o preço. E isso se propaga, tanto para o bem como para o mal. Muito bom. E as pessoas, desculpa, Bassete, mas Imagina. só complementando aqui o que a Vivi falou, e principalmente a geração mais nova, ela não aceita mais o que as gerações Exatamente. mais antigas aceitavam. Exato. Então, hoje, para a molecada mais nova, ir para uma empresa onde o bem-estar não é valorizado, não é mais uma opção. Sim. A pessoa simplesmente risca, fala: isso aqui não me interessa. Exato. Bala, como é que inteligência artificial está inserido dentro do negócio da Wells? Imagino que num grau significativo, mas eu queria entender um pouco da correlação de wellness com a inteligência artificial e como que você está usando a ferramenta ao seu favor. Legal. A gente está, dentro do Well Hub e do Wells, a gente está utilizando inteligência artificial principalmente para alavancar a produtividade e diminuir uma série de atividades que se tornavam, assim, pesos, né, para a pessoa no dia a dia. Então, inclusive, você tem uma benesse, um benefício, que o seu colaborador, ele consegue produzir mais, né, e ele consegue, eventualmente, até se estressar ou gastar menos tempo em atividades que são muito desgastantes. Agora, obviamente, Bassete, cada empresa ela precisa olhar, né, a inteligência artificial de duas formas. Tem gente que vai olhar a inteligência artificial e vai falar assim: olha, eu vou usar a inteligência artificial para tornar a minha empresa melhor, mais competitiva, né, com uma dinâmica melhor. E tem empresas que estão olhando e falam assim: olha, eu vou usar a inteligência artificial para simplesmente substituir pessoas. Acho que é um caminho e, sem juízo de valor, são caminhos diferentes e que cada dono precisa olhar. Estratégias diferentes. Então, são estratégias diferentes. Agora, para mim, o que é claro é que assim, a inteligência artificial
né, eu não acredito que as pessoas vão ser simplesmente trocadas por inteligência artificial. Eu acho que as pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial vão ser substituídas por outras pessoas que utilizam muito bem. Então, dentro, né, do Wells, a gente já utiliza numa série, né, de ações para poder prover os nossos funcionários de uma série de ferramentas que consigam dar mais suporte para eles, né, no dia a dia. Eu tenho utilizado a inteligência artificial em várias coisas que eu faço. Sim. Muitas vezes para criar um artigo, um texto, né, montar uma apresentação, e isso deixa o meu dia a dia mais fácil. Mas, de novo, acho que o dono da empresa ele precisa olhar qual que é a finalidade daquilo, né? E quando a gente vai para terapia, Bassetti, uma das coisas que a gente tem visto, né, é que muita gente quer colocar inteligência artificial né, como uma solução de terapia. Só que isso tem uma série de impactos negativos. Então, dentro do Wells, né, você vai entrar dentro do Wells e dentro do nosso ecossistema, uma das coisas que você pode fazer é uma terapia 1-a-1, né, com um terapeuta credenciado, né, pelo Wells e preparado para dar aquele atendimento. Essa sessão de terapia vai ser diferente de você fazer com IA, e tem muita gente fazendo, né, terapia por aí com IA? Vai porque aquilo é uma ferramenta preparada para aquilo. Então, inclusive, tem uma questão da inteligência artificial agora de que qual que são as utilizações inteligentes da terapia que também a empresa precisa fazer uma análise. Mas, de novo, né, a inteligência artificial chegou para ficar e as pessoas precisam se acostumar com elas. Sim. Legal. Bom, eu adoraria te ouvir também a respeito de inteligência artificial na área de vendas, mas eu acho que a gente vai fugir um pouco do foco central da nossa conversa, porque eu sei que na área de vendas, inteligência artificial está sendo usada para, né, N estratégias. Sim. Eu queria que você me falasse da NR1, precisamente. Afinal de contas, o que quando como para a gente aquecer e daí aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Perfeito. A NR, né, já existe aí desde 1978, que são assim, várias NRs que cuidam aí dos colaboradores, da segurança dos colaboradores dentro da empresa. E os dados que a gente trouxe aqui no começo, né, do Brasil ser um país com pessoas doentes dentro do trabalho, né, ser líder disso, começou a olhar sobre os fatores aí de afastamento. O INSS começou a trazer dados para o mercado, para a empresa. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2025, nós crescemos 28% em afastamentos somente com burnout, depressão, esgotamento. Então, a NR, a legislação falou, temos que olhar para um fator que nunca foi olhado, né? Não 28% é muita coisa. É muita coisa no primeiro trimestre. Então, o que aconteceu? Em 2025, se juntou a legislação e falou, nós vamos ter que olhar para fatores antes não olhados, que é a saúde mental das pessoas. Isso tem impactado e trazendo um custo para o país muito alto de afastamento aí. Então se implementou, a NR1 já está valendo, ela foi implementada com 10 fatores psicossociais, onde a gente tem sobrecarga de trabalho, turnover, assédio moral, esses 10 fatores agora, eles foram implementados e a partir de maio de 2026, começa a autuação com as empresas. Então, por enquanto, esse ano foi dado pela legislação. Olha, agora as empresas têm que olhar para esses 10 fatores, trabalhar sobre isso, porque é uma mudança de comportamento, de mentalidade. Vocês têm o prazo de 1 ano para olhar isso, mexer no que precisa, né, ser estruturado. Porque em maio de 2026, os fiscais do Ministério do Trabalho vão começar a visitar as empresas de surpresa. Então, vamos chegar lá e vai ser feito diagnóstico com essas empresas. Como assim diagnóstico? Esse fiscal, ele vai fazer um diagnóstico com
todos os colaboradores. E isso vai ser sigiloso, né, num primeiro momento, aí com esses colaboradores, e vai sair um resultado ali. Qual é o resultado? Aonde que minha empresa está realmente sendo afetada? E ele vai dar um prazo para essa empresa fazer esses ajustes ou mostrar o que já está sendo feito. Não sendo feito nada, não está olhando para isso, as empresas vão ser autuadas. E aí, depois dessa autuação, ele tem um tempo para ajuste. Não ajustou, ele vai receber uma nova multa que não vai ser mais igual à primeira. Então, a partir de maio de 2026, deixa de ser só educativo, passa a ser obrigatório as empresas olharem para isso. Muito bom. E como que você tem ajudado os teus clientes a se prepararem para maio de 2026? Primeira coisa, eu começo aí com um papo com a liderança, uma conscientização desses 10 fatores para a liderança. O que é cada fator? Como que eu lido com cada fator? E a gente faz aí um trabalho inicial com essa liderança, depois a gente vai para todos os colaboradores fazendo um diagnóstico que também é confidencial. Esse diagnóstico vai responder perguntas dentro dos 10 fatores e a gente consegue trazer e ter uma visibilidade real qual é o fator que está pegando naquela empresa. E aí a gente vai estabelecer um plano de ação junto com a liderança para atuar neste problema e resolver isso. Então, a gente primeiro entra, faz o mapeamento, mas conscientiza essa liderança para depois começar a atuar com esse time de base aqui. Bala, como que a NR1 impactou na busca dos teus clientes pela solução Wells? Porque vocês atendem bichos diferentes, eu entendo. A Vivi acho que está mais voltada para pequenas e médias empresas, empresas de dono, que é uma característica nossa da Aldas também, acho que a gente atende um tipo de cliente. Eu imagino, não sei se eu estou errado, a Well já atende empresas maiores. Estou correto nisso? Hoje, Bassetti, a gente atende empresas de todos os tamanhos. Tá. Então, eu diria... Mas independente da diferença de tamanho, assim, como que a NR1 despertou mais interesse e aí isso impactou positivamente para a Wells? Não, legal. Hoje, né, depois que a NR01 ela entrou, né, em vigor, ainda sem as multas em maio, até um pouco antes disso, Bassetti, a gente viu a procura pelo Wells ela triplicar antes de maio do ano passado, né, desse ano. Né? Eu já tô em 26 quase. Triplicou a procura. Porque dentro da NR01, né, você tem que mapear o que está acontecendo, né, complementando o que a Vivi colocou aqui, você precisa mapear o que está acontecendo, você vai precisar montar um plano de ação, você precisa executar aquele plano de ação e você precisa fazer o monitoramento. Exato. Né? Então, a NR01, para mim, e eu não quero pintar o elefante de rosa aqui, mas eu acho que é uma oportunidade para as empresas. Eu concordo. Porque uma série de burocracias que a gente tem no Brasil, essas burocracias elas chegam e elas não ajudam nada as empresas. Tem uma série de burocracias, todo mundo aqui que tem ou já teve empresa sabe que muitas vezes a gente gasta um tempo desnecessário né, com burocracias que no final das contas você não vai ter retorno nenhum. No caso da NR01, eu acho que é um pouco diferente. Por quê? Porque na medida que você vai precisar, né, estar aderente, né, a toda a norma como um todo, você vai necessariamente entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. E, infelizmente, tem muito dono de empresa que não sabe o que está acontecendo lá dentro. Muitos. Porque, no final das contas, você tem que mapear a empresa inteira, né? Então, eu acho que é uma baita oportunidade, né, para as pessoas, para os donos de empresas entenderem e conseguir trazer uma solução. Só para dar uma ideia, quando você vai para uma empresa que não tem nenhuma solução de saúde emocional, você tem ali 1% das pessoas mais ou menos fazendo terapia. Né? 1% é muito pouco. Muito pouco. Né? Às vezes eu pergunto para os RHs das empresas, qual que é o percentual que você acha de pessoas, né, que deveriam fazer terapia? A resposta que eu mais escuto é 100%. Todo mundo deveria fazer. As soluções que existem hoje no mercado, né, soluções de saúde emocional para que você faça terapia, você tem adesões de 5% mais ou menos. Só que 5% de uma empresa, você está falando só dos casos críticos.
é aquele cara que, né, aquela Já pessoa tá que já, mal. já burnoutou. Né? Inclusive burnout, tô até usando como verbo aqui, burnout até alguns anos atrás, né, ninguém sabia nem o que era, só para dar a dimensão de como as coisas estão evoluindo. Quando uma empresa faz um investimento no Wells, ele vai ter uma adesão maior do que 20%, às vezes maior do que 25%. E aí o Wells, ele vem como uma ferramenta, né, que vai ajudar a empresa não só a mapear, né, montar o plano de ação e executar e monitorar aquele plano de ação. Vou dar um exemplo aqui hipotético, tá, Bassetti? Você faz um mapeamento de uma empresa e você vai descobrir que as pessoas estão reclamando de assédio moral. Isso não quer dizer que a empresa tem ou não tem. Quer dizer que as pessoas estão entendendo daquela forma. Legal. Você, numa área de vendas, né, que a Vivi aqui é super especialista, pô, as pessoas entendem que se você é cobrado por vendas, aquilo é um assédio moral. Não, você não pode cobrar, então? Não, não é bem isso. Sim, não tem nada a ver com isso. Você pode cobrar. Mas o como... É como, né, você vai cobrar isso que vai te mostrar se isso é um assédio moral ou não. Puta, legal, como é que eu resolvo isso? Você vai precisar de uma sessão de letramento sobre o que é assédio moral. Você vai precisar de uma cartilha para falar o que é assédio moral, o que é um assédio sexual, o que é uma carga excessiva de trabalho. E aí que o Wells entra, porque a gente tem todo, né, o nosso produto, ele é desenhado para que as empresas possam resolver essa, né, e estar compliant, né, com a NR01. Então, de novo, para mim, eu acho que é uma baita oportunidade. E Vivi, continuando aqui na NR01, quais vão ser as consequências do empresário que não se atentar a isso? Ótima pergunta, né? Como deixou de ser uma opção, uma legislação mesmo, o que vai acontecer com quem não olhar para isso, ele vai perder mais dinheiro do que ele já perde inconscientemente hoje. Porque como o Bala trouxe, os afastamentos traz um prejuízo para a empresa, né? Então hoje a gente já tem aí perdas significativas de um colaborador que está doente, ele não só não entrega o que ele seria capaz de entregar, como ele comete erros, como ele não está presente, como ele falta, e tudo isso é custo para a empresa. Então aí o empresário vai ter dois caminhos, ou ele fala, não vou olhar para isso, e vai sofrer as consequências que tem muito empresário que ainda acha, eu vou pagar R$1.000 de multa. Não tem problema. As multas não estão mais nesse valor. As multas, por exemplo, nós temos empresas grandes aí, conhecidas no mercado brasileiro, que acabaram de sofrer aí com assédio moral, uma multa de R$50.000, porque o gestor não entendia o que era um assédio moral e ele cometia assédio moral. Esse é o preço de não treinar o gestor, né? Esse é o preço de você não treinar o líder, que foi o que eu falei. Tem que começar pela liderança. Então a gente começa com a liderança para ela entender de fato o que é um assédio moral. Não é que eu não vou poder cobrar a minha equipe, a cobrança faz parte do jogo. Ela tá ali, vai acontecer. Mas é como eu cobro. Por quê? Qual é o suporte que eu tô dando para essa equipe que eu tô cobrando? Qual é o apoio como eu líder, como eu empresa, tô dando para os meus colaboradores? Então a liderança, o empresário que não olhar para isso, ele não só vai deixar de ganhar mais, como ele vai perder muito. Então eu acredito muito como você trouxe. Não tô vendo como uma coisa ruim. Não, eu tô vendo como eu posso ser mais competitivo, ter mais talentos na minha empresa e ter uma performance melhor. E tem, e só para complementar aqui, Bassetti, a gente sempre, toda vez que uma empresa procura o Wells, a gente pergunta, legal, mas né, qual que é o motivo, né? E tem vários motivos, uns mais legais do que outros. Então tem muita empresa que chega até a gente falando, olha, eu quero montar um programa de saúde emocional porque eu acredito que as pessoas mais com saúde emocional vão trabalhar melhor. Putz, ótimo, a gente senta, conversa. Tem empresa que chega porque fala assim, pô, a NR01 chegou e eu preciso me adequar. Legal, a gente vai trabalhar junto. Tem muita empresa que chega até a gente quando algum caso terrível acontece, né? Como um suicídio. Infelizmente, isso acontece dentro das organizações e está ficando mais comum. Sim. Né? Então, tem empresas que nos procuram por conta disso. Porque a gente, enquanto Wells, a gente também é uma ferramenta que consegue ajudar a prevenir esses casos. E olha que ponto chega para a empresa te procurar. Exatamente. que muitas vezes é aquela coisa, né? Vai empurrando. Exato.
Mas tem um quarto ponto, Bassetti, que esse é muito interessante, que é o seguinte, tem muita empresa que nos procura e ali no bate-papo a gente entende que a principal preocupação da empresa é a reclamação trabalhista. Em empresas médias, e principalmente nas empresas grandes, você tem... O Brasil, primeiro, o Brasil é o país que mais tem reclamação trabalhista disparado, né? Mais Disparado. 90 e tantos por cento das reclamações trabalhistas no mundo estão no Brasil. E aí, Quanto? Mais de quanto? Mais de 90%. Eu não lembro dados exatos. Eu sabia que era um número absurdo, mas não sabia que era tão absurdo. É tipo 95, muito alto. 95, 95. Quando eu vi esse número, eu falei, não é possível. Cara. E aí eu fui atrás dos dados, né? Não é à toa que tem uma nova legislação, né? Não- Porque temos um problema gravíssimo Temos aqui. um problema grave, exatamente. Mas aí o que acontece? Imagina que toda empresa, né? Ou principalmente as empresas grandes, ele vai ter uma série de reclamações trabalhistas lá. Sim. E cada vez mais, dentro das reclamações trabalhistas, né, vem aquela reclamação de falta de suporte da liderança, de assédio moral, de assédio sexual e tal. Por que as empresas nos procuram? Se ela tem um programa de saúde emocional onde é obviamente dado um suporte para as pessoas, tem empresa que está com a gente que tem 30% de pessoas fazendo terapia, 40%. É muito mais fácil da empresa conseguir se defender na frente de um juiz. Falar, olha, Sim. eu estou investindo na minha população, eu estou oferecendo academia através do Wellhub, os apps de meditação, de sono, de nutrição através do Wellhub. Olha, eu estou oferecendo Wells para que as pessoas possam fazer terapia 1-a-1, terapia por chat, terapia em grupo, que são os tipos de terapia que a gente tem, né? Então, isso não garante 100%, né, que o juiz vai te dar um ganho de causa para a empresa? Não garante. Até porque não garante, né? É impossível você garantir esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, é muito mais fácil da empresa conseguir se defender e falar, olha, eu dei o letramento para essas pessoas. Olha, eu ofereci terapia one-on-one. Olha, eu ofereci aqui, né, todo o suporte, o treinamento para a liderança. E aí fica muito mais fácil você conseguir justificar que você está fazendo sim o seu trabalho. Até porque, Bassetti, muitas vezes os problemas de saúde emocional, eles não são causados necessariamente pela empresa. Tem um monte de problema que a pessoa vai trazer de casa. Sim, sem dúvida, né? sim. Então, poxa, a pessoa tá lá com problema financeiro, não tá conseguindo pagar a escola do filho, não tá conseguindo pagar o aluguel, né? Não sabe como é que vai fechar as contas no final do mês. Essa pessoa tá super desafiada do ponto de vista mental, né? E aí, né, isso... foi causado pela empresa? Não foi causado pela empresa, mas a empresa vai ter que lidar com isso. E aí, obviamente, que tem a parte da empresa, quer dizer, quais que são os problemas que a empresa se encausa, né? Que aí... Por exemplo, a gente vai entrar num treinamento para a liderança que a Vivi estava comentando aqui. Só complementando o que o Bala trouxe, muito importante, é muito importante os empresários saberem que a NR1 não vai olhar para indivíduo dentro das empresas, como muito bem o Bala trouxe. Às vezes eu tenho um colaborador ali que está com um problema pessoal. Agora, como que a liderança vê esse colaborador? Só mais um número? Ou eu consigo entender e compreender que aquilo é um período, é um momento? Como que eu vou lidar com aquilo diante da equipe? Porque a NR1, todo o diagnóstico que vai ser feito pelo Ministério do Trabalho, INSS, e até como nós trabalhamos seguindo essa norma, é para o clima organizacional do grupo, como que o grupo tá. Então, pode aparecer nesse diagnóstico 3% de assédio moral. E os outros 97% tá tudo bem. Então, a NR1 tá tudo bem ali naquela empresa, porque tem 3 ali pessoas. Agora, como que eu posso sim olhar para essas 3, mas eu não vou ser multado e autuado porque eu tenho 3% que tá ruim. Agora, quando eu olho ao contrário, eu tenho aqui 97% das pessoas dizendo que eu tenho esse problema, aí sim que entra a legislação. Bom ponto. Eu acho que a grande mensagem, assim, eu tenho ouvido de muitos clientes falando assim, pô, mais uma responsabilidade que o governo está empurrando pra gente, né? Sim. E é verdade. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas eu acho que o grande objetivo, eu acho que dessa normativa é tentar minimizar o peso das organizações numa saúde mental debilitada. Né? Exato. E aí sim, eu acho que aqui existe, né, um fator social
que vale a pena todo mundo se conscientizar e pensar. Porque, como você bem disse, se você tem um colaborador, 1%, 2% dos seus colaboradores com algum problema de saúde mental, é uma coisa. Se você tem 80%, certamente o seu clima organizacional está impactando diretamente nisso. E aí sim existe a responsabilidade da empresa nisso, né? Exatamente. E como bem o Bala trouxe, essa conscientização, ela é importante, mas primeiro eu preciso entender o que está sendo pedido pela lei, o que está sendo cobrado pela lei. Então eu tenho que olhar e falar como que eu trago isso para a minha realidade com o meu parceiro da Wells, que já me dá um suporte com benefícios para o colaborador, mas que não fique só na parede, porque é no dia a dia que as coisas acontecem. Então eu posso ter uma missão, uma visão, valores super adequados à NR1, mas o meu dia a dia não é. Então agora o que eu vejo aí como um benefício é ou você muda ou você muda. Ou você deixa de pensar que frases que a gente escutava muito, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não dá mais para usar isso. As pessoas mudaram. E as pessoas mudaram na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E as empresas são feitas de pessoas. O cliente é feito de pessoas. Quando o meu colaborador não está feliz, não está contente, o meu cliente sente. A venda não entrega o valor que ela poderia. Exatamente. Que recebeu o cliente. O colaborador está ali tão angustiado, tão preocupado com outras coisas, que ele não está afim de investigar o que o cliente realmente precisa. Ele quer bater meta, porque a cobrança é essa, bater meta. Bom ponto. Bala, uma pergunta que está na minha cabeça aqui, certamente na cabeça de quem está assistindo. Como é que vai se dar essa fiscalização? Ela vai ser uma fiscalização ativa? Quem vai fazer essa fiscalização, né, em primeiro lugar? Se essa fiscalização vai ser ativa, se ela vai ser mediante denúncia. Vocês têm essa informação ou vocês não sabem também como é que isso vai acontecer? Não, tem uma série de decisões, Bassetti, que acho que vão ser tomadas no futuro próximo. Então, dentro da NR01, não está ainda claramente definido como serão essas fiscalizações. Agora, eu imagino que tem setores da economia que eles são mais propensos a serem fiscalizados. Por quê? Porque eles têm naturalmente um nível de estresse maior. Denúncias maiores no INSS, Denúncias maiores. Então, por exemplo, o setor financeiro é onde você vê pessoas mais estressadas. Sim. Né? Você vê uma possibilidade de ter impacto na saúde mental mais forte nesse setor de consultorias também. Mas ainda não está definido exatamente como é que vai ser essa fiscalização. E essa é a sua realidade em termos de business? Dos teus clientes? Assim, o setor financeiro, de consultoria, são os que lideram? São os que lideram. São os primeiros que levantam a mão, porque, de fato, as pessoas começam a ter problemas demais. Então, eu tô fazendo bem em cuidar da minha saúde mental, né? Muito. Super. Com 20 anos de consultoria nas costas. Não, mas exatamente. E acho que é um ótimo exemplo esse, né, Bassetti? Como consultor, você precisa entregar um ótimo trabalho o tempo inteiro, né? Muita responsabilidade. Não existe alta performance sem saúde emocional. Esquece, né? E aí, quando você vai para essas empresas, né, no setor de consultoria, você demora muitas vezes anos para conseguir criar um nome, para você criar uma reputação, e você pode destruir aquilo em segundos, com uma decisão mal tomada, enfim. Como a gente já viu, né? Consultorias que quebraram da noite para o dia porque a liderança não tomou uma decisão correta. Agora, fato é, e a gente imagina que isso vai... que essas fiscalizações elas serão muito feitas, porque na velocidade de adoecimento que a população está, a NR01 ela não foi feita para ser uma norma que vai ficar na parede, né? E aí, obviamente, que as empresas serão sim fiscalizadas. Eu imagino que o canal de denúncias vai ser, né, uma coisa natural, muitas vezes até pelos próprios funcionários da empresa, né? Então, a minha dica para os donos de empresa é: não imagina que você não vai ser fiscalizado, porque muito provavelmente você vai ser. E hoje, né, quando você imagina que dentro da NR01 você vai ter que entregar os dados, né, do mapeamento que você vai fazer. A hora que você vai submeter isso
né, para o governo, para as instituições que são responsáveis, ele vai ter todo esse dado, ele vai conseguir olhar e falar assim, olha, é para cá que eu devo começar. Aqui são as minhas prioridades, né? Tô imaginando aqui como eu faria. Então, você tem setores da economia, ou eventualmente cidades, ou empresas específicas que você tem um problema muito grave, eu imagino que é por lá que as fiscalizações vão começar. Posso complementar? Lógico. Como que está sendo estruturado essa fiscalização? Ela vai acontecer de algumas formas, né? Com iniciativas aí. Provavelmente eles vão começar sim pelas empresas que têm mais denúncia, né, e que têm mais afastamento no INSS. O setor financeiro lidera isso. É um dado que o governo já tem, Já né? tem. Já tem. Então, vai começar por essas empresas e também pode ser por uma denúncia. Uma empresa que nunca teve uma denúncia começa a ter ali algumas denúncias e esse fiscal vai. Esse fiscal não vai marcar uma reunião com o RH. Não vai marcar uma reunião com o empresário. Ele vai bater na tua porta e vai falar, sou o fiscal, vim checar como que está o seu ambiente organizacional. E vai aplicar o diagnóstico. E neste momento, ele também vai pedir aí para a empresa, ou através do RH, ou através do dono, como que ele está cuidando atualmente da empresa. Então, por exemplo, as empresas de treinamentos que não tiverem alinhadas aos documentos exigidos agora para as empresas, vão sofrer com isso. Por quê? Quando eu vou para uma empresa agora, se eu faço uma mentoria com a liderança individual ou em grupo, um treinamento para o time de vendas, eu tenho que entregar para aquela empresa um relatório, um documento do que foi feito, como foi feito, por que foi feito e como está sendo acompanhado pela empresa aquele treinamento. Então, tem empresas que já têm aí os famosos PGRs, que comprovam o que está sendo feito. E isto vai ser aí, desde um treinamento, eu tenho que provar para o Ministério o que eu estou fazendo. Então, não basta agora só eu dizer que estou fazendo, mas é como eu estou olhando para aquilo, quem que está, por exemplo, eu, que faço diagnóstico nas empresas através de um sistema que tem sigilo, eu vou entregar um relatório para a empresa, com um plano de ação aonde tem ali os pontos mais preocupantes. Qualquer problema nesse relatório, qualquer informação errada naquele relatório, eu sou acionada, porque eu estou ali participando com a empresa de um diagnóstico. Então, tem uma responsabilidade aí agora das empresas, não só em falar que está fazendo, mas é comprovar isso. Muito bom. E aqui acho que tem um risco, tá, Bassetti, importante para as empresas, que é quando a empresa faz o mapeamento, vai ter uma série de necessidades lá, de ações que ela vai precisar tomar. Então, ela vai precisar treinar liderança, oferecer terapia, né, 1-a-1, fazer um letramento sobre assédio moral, montar uma cartilha de prevenção sobre assédio sexual. Imagina, vai ter uma lista lá. E para cada uma dessas coisas, você vai ter que comprovar como você fez, quando foi feito, né, quantas pessoas fizeram. Exatamente. Então, tem um trabalho também de organização de tudo que você está fazendo. Exato. E aí, acho que a dica para as empresas é: tentem contratar soluções que consigam te entregar uma série de coisas e para você não montar um Frankenstein que você tem 1 milhão de coisas sendo... Que faz só por fazer. Que faz só por fazer e faz pontos muito específicos. Sim. Porque aí você vai ter 50 fornecedores e você vai precisar fazer a organização desses 50 fornecedores. E a realidade dos RHs, né, e eu converso muito com eles, não é que o RH tá assim, com muita gente sobrando para alguém poder levantar a mão, pegar esse projeto e ter tempo para fazer. Então, também uma preocupação é qual que é a melhor forma de você saber se otimizar, saber se organizar para cumprir a legislação. Muito bom. Pessoal, daria para a gente ficar aqui por um bom tempo falando sobre o tema, que é super importante, mas infelizmente a gente está ficando apertado de tempo, e eu não queria terminar sem antes vocês poderem passar aí para a turma aonde eles podem encontrar vocês. Vivi, onde o pessoal te encontra, como faz para entrar em contato com você, caso tenha interesse em se aprofundar sobre o tema?
Bom, para ser bem simples, vamos deixar o Instagram, que é VVD, underline Viviane, V Diniz. Então lá tem todas as informações, meu telefone, meu e-mail, Legal. para a gente marcar um papo. Uma coisa que eu tenho falado muito para as empresas é: vamos falar sobre um diagnóstico inicial de acordo com a cabeça da liderança. Isso já é um bom começo. Então é só ir lá no Instagram Legal. que me acha. E você, Bala? Vocês podem me achar no perfil do Instagram, Juliano Ballarotti, o perfil do Wells também no Instagram. O LinkedIn funciona muito pra gente, né? Porque as empresas utilizam muito o LinkedIn, então a gente tem o perfil oficial do Wells. Só mandar uma mensagem que a gente começa a conversar. Muito bom. Queria agradecer vocês dois, foi riquíssimo, muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais sobre o tema, junto com clientes, né, em comuns. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado mais uma vez aí pela audiência. Esse foi mais um De Dono para Dono. Valeu. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.